quiser perguntar alguma coisa no chat, você mesmo pode ver, mas caso você não veja porque está compartilhando tela, às vezes não dá, no final você pode responder alguma coisa assim, tá bom? Se caso, mas durante a palestra não, né? E vamos te ouvir primeiro, depois a gente ouve as suas respostas caso tenha alguma indagação aí. E eu vou dar início, Adolfo, e depois eu vou pedir, a hora que você terminar, para que você já faça a nossa prece final também, tá? Tá bom. E aí a gente volta a se falar justamente para ver se tem alguma pergunta, para nos despedirmos também, tá? Então vamos dar início aqui. Boa noite a quem chegou depois aí, né? Que eu ainda não tinha falado boa noite. Prazer imenso, mais uma vez, nos reunirmos numa sala virtual. Algumas pessoas, como eu estava explicando para o nosso palestrante da noite, o Adolfo, algumas pessoas estão assistindo pelo Facebook também, algumas vão assistir em outros dias da semana, mas o importante é que a gente não deixa o trabalho parar, né? Que a gente continue realizando aí o trabalho, porque as necessidades acho que não diminuíram, né? Se não aumentaram, pelo menos se mantiveram. Então é muito importante que a gente continue o trabalho aí. E como deveria ser em todos os trabalhos, pelo menos nos trabalhos doutrinários a gente se lembra disso, nós oramos, nós buscamos o contato com o alto no início, para que a espiritualidade amiga possa encontrar campo fértil em nós para a mensagem da noite. Permita, Jesus, que o amparo e a proteção que sempre o nosso irmão Adolfo tem, possa nesta noite fazê-lo encontrar as palavras que calem em nosso coração, em nosso intelecto. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas ferramentas que nos oferece, Senhor, para o estudo e para o trabalho. Tomara que sejamos merecedores delas sempre. Que assim seja realmente. Bom, pessoal, falar do Adolfo é fácil e difícil, né? Difícil porque ele tem uma vasta folha de serviços prestados aí à doutrina, inclusive, Adolfo, se você depois quiser falar do trabalho junto aos pesquisadores espíritas que você realiza, né, no final, eu acho que é um trabalho que talvez alguns não conheçam e é muito interessante. O Adolfo é amigo de infância praticamente, né? Nós éramos pré-adolescentes quando nos conhecemos nas Comenespes e Conrespes, e ele já ocupou diversos cargos no movimento de unificação, nas casas espíritas de Franca, a começar pelo departamento de mocidade. Ele foi diretor do departamento de mocidade em todo o estado de São Paulo, responsável pelo departamento de mocidade no estado de São Paulo inteiro, já, né, demonstrando a sua liderança desde muito jovem. E vai falar de um tema, quando nós estávamos convidando ele deu algumas opções de tema. Esse é um tema que sempre as pessoas pedem, né? Existe muitas desinformações sobre a questão da transição planetária, mas hoje nós teremos esse assunto na visão do Allan Kardec. Meu amigo Adolfo, seja bem-vindo à nossa sala virtual. A palavra é tua. Boa noite aos irmãos de Bebedouro. Uma alegria enorme estar com vocês nessa noite. E já vou começar compartilhando a tela aqui, porque eu estou trazendo um tema. Na verdade, a gente costuma falar assim aqui na nossa terra, que é arroz com feijão. Esse tema nosso, né? Então, quer falar da obra de Allan Kardec. Então, nós vamos, sim, estar falando da transição planetária, mas na ótica do codificador. Já está aparecendo aí, Edmir? Sim, está. Está aparecendo. Okay. Não está a tela inteira, né? Não sei se você quer colocar na tela inteira, mas está aparecendo e está bem visível. Não coloquei a tela inteira, não.
Tá ok. Perfeito. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, o que eu vou apresentar para vocês é o resultado das minhas pesquisas, das minhas reflexões sobre o que Allan Kardec trata desse assunto na sua obra. Então, a referência é o capítulo 18 do livro A Gênese, é o último capítulo desse livro, esse livro, A Gênese, que completa o chamado Pentateuco Kardeciano. São aquelas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, né? Começando com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e essa é a última obra. São mais de 150 anos. Eu vou arredondar para 150, porque nós, historiadores, a gente sabe disso, a matemática para nós não é igual para os matemáticos, né? Então, esse livro já tem 1,5 século, o livro A Gênese. E Kardec trata nesse livro com muita propriedade, mas ele trata também em outras obras. E a gente vai estar falando sobre essas outras obras também. A primeira coisa que eu fiz foi buscar no dicionário o vocábulo regeneração. E eu encontrei no dicionário, né, que é a reforma no sentido de melhorar, renovação moral, renovação espiritual, é corrigir-se, melhorar-se moralmente, melhorar-se eticamente. Esse é o significado do dicionário. E eu vou traduzir assim, numa palavra simples, né? Mas uma frase: reforma íntima. Reforma íntima. Então, nós estamos entrando num período que nós temos que fazer algo que nós já estamos lutando, que é promover a nossa transformação moral. Então, isso vai continuar nesse mundo de regeneração. E, para estar falando dele, dessa transição, eu pensei em trazer para vocês a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, no item 100 e seguintes. Ali, Allan Kardec vai tratar da escala espírita. E que aqui eu vou falar de forma resumida, que é algo que todo mundo já conhece, né? Então, o codificador, os espíritos não ditaram para ele: ó, anota aí, ó, existe uma escala espírita, tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Não, os espíritos não fizeram isso com ele. Então, nas entrevistas que ele foi fazendo com os espíritos, né, ele chegou e ele fez essa escala, e o próprio Kardec adverte que é possível a gente pensar em outras escalas, que essa não é a única, né? Então, na terceira ordem, de acordo com a escala espírita, ficam o quê? Os espíritos imperfeitos. Estão lá embaixo da pirâmide, né? Depois, os espíritos bons, e, por último, os espíritos puros, que é uma classe única. Os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, são espíritos onde há uma predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Vamos guardar com muito carinho, gente, essa informação. Dos espíritos da terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Nós já sabemos, né? Da segunda ordem, espíritos bons, já é o inverso. É a predominância do espírito sobre a matéria. Né? E o desejo do bem. Tá? O desejo pelo bem. Notem que aqui o termo é desejo do bem. Né? Isso é importante para nós. Por quê? Nos espíritos da primeira ordem, vai dizer o quê? Os espíritos puros, né? Então, atingiram o grau supremo da perfeição e não sofrem nenhuma influência da matéria. Né? A partir do item 100, nós vamos encontrar essa informação na obra do codificador. Bom, ainda falando da escala espírita, então, nós não vamos, assim, comentar de todos os espíritos, de todas as classes. Isso é mais para a gente não esquecer, tá? Mas na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então, está lá na 10ª classe, os espíritos impuros, na 9ª classe, os levianos, depois vem os pseudo-sábios, os espíritos neutros e os perturbadores. Notem que os espíritos neutros fazem parte da terceira ordem.
que não basta não fazer o mal. Quem não faz o bem é o espírito imperfeito. Ou seja, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que trabalhar para o próximo. Trabalhar para o Evangelho de Jesus. Então, nós não podemos ser neutros. Ah, mas eu não faço nada. Não, mas eu não desejo mal. Isso é pouco. Tem que desejar o bem. Tem que fazer o bem. Né? Então, essa é uma observação que eu quis passar para vocês. A quinta classe, já na segunda ordem, os espíritos benevolentes, depois os prudentes, sábios, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores. E, na primeira ordem, é uma classe única, que são os espíritos puros ou os espíritos perfeitos. Então, tá aí, nós temos um panorama dos espíritos, né, segundo Allan Kardec. E essa classificação, ela se baseia no quê? No nosso grau de adiantamento. Isso é um ponto importante, né? Das qualidades que já adquirimos e daquelas imperfeições que nós precisamos despojar, né? Abandonar, desapossar, deixar de possuir essas imperfeições que nós bem sabemos, né? Então, é possível, como eu já havia dito anteriormente, a gente pensar em mais ou menos classes de espíritos. Agora, quando a gente observa e essa divisão didática, então, tem hora que, às vezes, as nossas ações é de um espírito leviano. Tem hora que, às vezes, as nossas ações é de um espírito neutro. Mas, no decorrer do dia, nós também fazemos algo que os espíritos benevolentes fazem. Nós fazemos algo que os prudentes também fazem. Então, nós não somos assim, ou eu sou espírito impuro, ou eu sou leviano, ou que o perturbador é melhor do que o sábio, o pseudo-sábio, perdão, né? Ou que o espírito de sabedoria é melhor do que o espírito benevolente. Não é bem assim. Né? E nós temos um pouquinho das características de cada classe. Agora, qual que é o nosso desafio? É ter as qualidades dos espíritos da segunda ordem, dos espíritos bons. E, num segundo momento, né, atingir a perfeição. Porque nós fomos criados para isso. Tá? Bom, aqui eu vou comentar um pouco das diferentes categorias dos mundos habitados. Essa informação nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e no item 4. Eu vou começar falando dos mundos, né, que ficam nos extremos. Primeiramente, falando dos mundos primitivos, né, que são destinados às primeiras experiências do princípio inteligente com o corpo físico, né? Ele agora na condição de espírito, de ser pensante. Né? Então, são as nossas primeiras encarnações. Então, vamos pensar no nosso planeta na época da pré-história, por exemplo. Então, o homem da pré-história, porque a pré-história é um período que ele é dividido no Paleolítico, período Paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Depois o Neolítico, idade da pedra polida. E, por último, a idade dos metais. Então, lá no período Paleolítico, bem no início, os homens moravam na copa das árvores, em cima das árvores. Então, veja, as nossas primeiras encarnações, e nós morando em cima de árvore. Até que vem a primeira revolução, que é quando o homem domina o fogo. Aí nós fomos morar em cavernas. Porque se viesse um animal feroz, nós tínhamos como nos defender com fogo. E com sorte, a gente até matava ele e teria comida por um bom tempo, um bom período. Né? Depois, um outro avanço é quando o homem domina o que é a agricultura, a criação de animais. E assim, aos poucos, ele vai desenvolvendo o intelecto. Né? De modo que lá na pré-história é um mundo primitivo. Então, os espíritos que ele viviam, né, estavam vivendo as primeiras encarnações. E aí, segundo alguns autores espíritas, um deles é o Emmanuel, ele descreve no livro A Caminho da Luz, que vieram espíritos, né, que migraram para a Terra, né, lá de Capela. E esses espíritos formaram algumas das grandes
civilizações da antiguidade. Uma dessas civilizações é o Antigo Egito. E aí nós vamos conseguir uma explicação de como que no período de primeiras encarnações foram construídas as pirâmides. Se a gente for pensar na tecnologia dos dias de hoje, já seria algo muito difícil. E naquela época, eles construíram as pirâmides. Por quê? Porque espíritos que vieram para cá, no caso lá para o Egito, né, são espíritos que vieram de um planeta que havia, do ponto de vista intelectual, mais desenvolvido, do ponto de vista moral, mais desenvolvido, porque eu até pouco tempo eu acreditava que os espíritos que vieram para cá, para o Egito, que construíram aquelas pirâmides, que moralmente eles eram iguais aos espíritos que estavam tendo as primeiras encarnações na Terra. Mas não, até moralmente eles eram superiores, porque eles já tinham conhecimento de moralidade. E os espíritos que estavam vivendo nas primeiras encarnações não tinham. Né? Bom, então aqui nós temos um extremo, os mundos primitivos. O outro extremo são os mundos celestes ou divinos. Esses são habitados por espíritos depurados. Esse é o termo do Evangelho. Né? Onde existe exclusivamente, perdão, é onde reina exclusivamente o bem. Aqui, gente, algo chamou a minha atenção, porque eu já estudei isso aqui há muitos anos. Já fiz estudo na Mocidade Espírita, já fiz palestra, quantas vezes? Mas eu nunca havia me atentado para um detalhe muito simples, que nos mundos celestes ou divinos, é lá que o bem reina exclusivamente. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos comparar os mundos ditosos com o mundo de expiação e provas. E nos mundos ditosos, muita gente está pensando que nós estamos indo para o mundo ditoso, e nós não estamos indo para o mundo ditoso, nós estamos indo para o mundo de regeneração. Né? Nos mundos ditosos, o que acontece? São mundos onde o bem sobrepõe o mal. Não é o bem reina exclusivamente. Tá? Então, nos mundos ditosos, o bem não reina exclusivamente, porque tem o mal. Porque tem o mal. Então, o espírito bom, ele não é perfeito. Então, o Chico Xavier, quando ele dizia, com toda a sua humildade, nosso querido Chico, eu sou um cisco. Por um lado, na minha opinião, claro, é porque ele é humilde, usando essa expressão. Mas, por outro lado, o Chico estava querendo mostrar para nós que ele não era um Deus, que ele não era um espírito puro, que ele não era Jesus, que ele não estava no nível do mestre. Ele estava mesmo, porque espírito bom não é espírito puro. Né? Então, há o mal nos mundos ditosos. Tá? Então, os mundos ditosos são mundos onde o quê? O bem ele sobrepuja o mal. E nos mundos de expiação e provas, que nós já conhecemos bastante, né? São mundos onde o mal predomina e não o bem. Né? Eu poderia dizer para vocês o seguinte, que nos mundos de expiação e provas, né, são mundos onde há predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal. Já nos mundos ditosos, é a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Né? Percebe? Então, nos mundos ditosos, há o que? O desejo do bem. Mas no mundo ditoso, o bem, ele se sobrepõe ao mal, mas ele não reina exclusivamente. Isso só vai acontecer nos mundos celestes ou divinos. Jesus, na sua humildade, e Jesus é um espírito puro. Então, quando ele foi perguntado pelo mal rico, né, bom mestre, o que devo fazer para atingir o reino dos céus? Ele responde, e bom só meu Pai, eu sou mestre. E Jesus, de acordo com a escala espírita, ele é bom. Ele é um espírito bom. Mas ele, na sua humildade, Jesus, um espírito puro, na sua humildade, ele rejeitou o título de bom. Olha só, meus irmãos. Jesus, o nosso mestre, rejeitando o título de bom. Isso é que é humildade. Quer dizer, o espírito puro, ele não perde a humildade. Né? Assim como o espírito bom.
Agora, tem espírito bom, que ainda precisa trabalhar muito em termos de humildade? Sim. Tem um dos livros do André Luiz, eu não vou lembrar o nome, eu sei que um dos orientadores, eles estavam atendendo ele, mais o André Luiz, um caso, aí ele fala assim, o espírito, o orientador, olha, eu vou chamar a irmã e fala o nome de um espírito, que ela vai conversar com você. Porque você precisa desenvolver a sua amorosidade. E ela tem mais desenvolvido do que eu a amorosidade. Eu ainda tenho que desenvolver a amorosidade. Então, o espírito é levado até essa irmã, esse espírito, que tinha desenvolvido mais que ele a amorosidade. Veja, nós estamos falando do mentor do André Luiz. Né? Os irmãos que estão nos acompanhando, depois, se puder me ajudar, vai me passar o nome, se alguém souber do livro. Mas a história é mais ou menos essa. Né? Um espírito que tinha que desenvolver a amorosidade, e o mentor fala para ele: não sou eu que vou dizer isso para você. Ele tem que desenvolver a amorosidade. Né? Bom, e os mundos de regeneração? Se não é um mundo ditoso, se não é um mundo celeste, o que é um mundo de regeneração? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a definição é o seguinte: são um mundo onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Olha, meus irmãos, então nós estamos indo para um mundo que nós vamos continuar espiando, vamos continuar passando por provas e expiações, mas não vai ser mais chamado de mundo de expiação e provas. Mas nós continuaremos espiando. Por quê? O espírito que vive no mundo de regeneração, ele não espiou tudo que tinha que espiar. Porque, do contrário, não ia ficar um espírito na Terra, nos habitantes, que somos nós. Né? Então, e outra coisa, porque eu vou embora, é a última oportunidade, e quem está desencarnando com a Covid-19 não vai mais encarnar na Terra. Para com essas bobagens. Não é assim, não. Não é assim. Agora, bom, mas então qual que é o critério? Para ficar, tem que ter o quê? O desejo do bem e não o desejo do mal. Então, aqueles que pensam em fazer o bem, mas têm dificuldade para fazê-lo, mas já estão pensando em fazer o bem, esses têm perfil para ficar. Agora, aqueles que não pensam em fazer o bem, que só pensam no mal, esses têm um perfil para partir. E ainda assim, eu não vou ficar aqui dizendo quem é que vai e quem é que não vai. A decisão é dos espíritos superiores. Eles os conhecem melhor do que nós. Né? Eles os conhecem melhor. Então, a época atual é de transição. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que o mundo de regeneração é um mundo de transição, onde os elementos das duas gerações se confundem. Quais gerações? Quais gerações? Da geração aonde a matéria sobrepõe sobre o espírito e há propensão para o mal, dos espíritos aonde o espírito se sobrepõe pela matéria e há o desejo do bem. Né? Então, essa é a transição. Só que agora, mais espíritos, né, com perfil daqueles aonde o espírito sobrepõe a matéria e tem o desejo do bem, mais espíritos com esse perfil estão chegando na Terra. Eles não são espíritos perfeitos. Eles não são, assim, tão melhores que nós, mas são melhores, claro. Tem mais conhecimento científico, estão vindo de mundos mais adiantados, né? Mas moralmente, eles não são perfeitos. Mas eles têm o desejo de fazer o bem. Não acompanharam o progresso do planeta onde estão vivendo. Estão migrando para cá. Mas eles pensam no bem. E aos poucos, esses que só pensam no mal, aos poucos eles estão partindo. Né? Então, aí eu pensei numa estação de trem, que é a época que nós estamos vivendo. Né? Então, o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Já dizia o nosso poeta, o querido Milton Nascimento. Né? Então, nós estamos vivendo essa fase, esse momento de transição. E olha só, na Revista Espírita, de outubro de 1866, olha o que eu encontrei. Vários artigos da revista de 66 foram compor depois o livro A Gênese.
vários artigos da revista de 66. E esse artigo, especificamente, ele compõe o capítulo 18, que é o nosso objeto de estudo dessa noite. Né? E olha o que os espíritos disseram. Né? E Kardec não colocou essa informação no livro A Gênese, mas vejam só. Abre aspas. Não vos dizemos mais como outrora. Os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Vou repetir. Não vos dizemos mais como outrora. Os tempos estão próximos. Os tempos são chegados. Olha, por essas palavras, não entendais o novo dilúvio, o novo cataclisma, ou uma perturbação geral. Não. Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se cumpre nesse momento. Meus irmãos, nós já estamos no mundo de regeneração. Não é? Nós estamos já no mundo de regeneração. Olha, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se cumpre nesse momento, há 1,5 século atrás, há 150 anos atrás. Mas, né, porque o livro foi publicado em 68, o artigo é de 66, mais de 150 anos. Né? Então, já está em curso o processo de transição. Nós já estamos no mundo de regeneração. Claro que, nesse momento, o mal ainda sobrepõe o bem. Né? Então, o momento é muito confuso. Mas mais espíritos que pensam no bem estão se posicionando, estão saindo do muro. Né? Estão saindo do muro, não estão ficando mais em cima do muro. Né? Agora, não é o fim do mundo material. O mundo de regeneração não é o fim do mundo material. É o fim do mundo moral. Mas que mundo moral é esse que vai se acabar a partir de agora? Né? Ou que começa a diminuir a partir de agora? É o velho mundo. O velho mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo. Olha, meus irmãos, é esse o velho mundo que está partindo. O velho mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo. Então, o que nós temos que fazer? Livrarmos dos nossos preconceitos. Livrarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso fanatismo. É isso que está desmoronando. Né? É isso que está acabando. Né? E a geração que será erguida, a geração nova, né? O novo edifício, ele não está montado sobre o velho mundo. Está montado sobre outras coisas. Né? Então, eu vou sugerir para vocês o seguinte. Vamos fazer um planejamento estratégico da Terra? Eu estou fazendo essa proposta. Vamos fazer isso? Porque nós estamos... Onde nós estamos? Nós ainda estamos no mundo de expiação. Expiação e provas. Aonde nós pretendemos chegar? Bom, inicialmente, no mundo ditoso. E depois, claro, no mundo celeste. Mas eu quero o quê? Chegar no mundo ditoso. É onde o bem sobrepõe o mal. Porque onde nós estamos é onde o mal se sobrepõe o bem. Só que no meio do caminho tem o quê? Tem uma transição. No meio do caminho tem um mundo de regeneração. Né? Então, o mundo de expiação está lá na Revista Espírita, outubro de 66, abre aspas, de mundo de expiação, a Terra está fadada a tornar-se um dia um mundo feliz. Observe, a tornar-se um dia. Não está falando que dia que é esse. Então, me perdoe, meus amigos, não tem data limite. Não tem. É um dia, né? Um dia. Mas os espíritos não nos contam que dia que é esse. Então, não tem data limite. Tá? E a recompensa dos espíritos que vão continuar aqui é poder morar no mundo aonde reina o bem, onde ele vai suceder o mal. Mas ele não vai reinar absoluto. E conforme nós já vimos agora há pouco, só nos mundos celestes ou divinos é que o bem vai reinar exclusivamente. Mas nos mundos ditosos, ele vai estar acima. Então, na verdade, o mundo de regeneração é um mundo
onde o mal não vai sobrepor o bem, e nem o bem vai sobrepor o mal. Né? Então é transição. E nesse mundo vai ter o quê? Choque, conflito, luta. Porque os dois mundos agora, as duas gerações, estão se enfrentando. A velha geração e a nova. Aqueles que insistem em pensar só no mal, em querer só os seus interesses, e naqueles que estão sonhando em fazer o bem. Naqueles que estão começando agora a se importar com o próximo. Né? Então, lá no capítulo 18 do livro A Gênese, agora a Gênese, uma mudança radical, uma mudança tão radical, do mal predominando sobre o bem, para o bem estar sobrepondo ao mal. Isso é uma mudança radical. Né? Então, uma mudança tão radical como que está se elaborando, ela não pode realizar-se sem comoções, né? Sem o conflito. Então, há inevitavelmente luta de ideias. Então, quais são as ideias? Né? Que quem quer o bem sobrepondo o mal, quais são as ideias que ele passa a defender a partir de agora? E não pode estar em cima do mundo, e não pode ser neutro. É a ideia de defender o bem, a ideia de defender o próximo, a ideia de defender as mulheres que ainda sofrem preconceito contra nós homens, que somos, sim, ainda machistas. É defender quem? Os índios. Tem comunidade indígena hoje que corre o risco de aparecer da terra por falta de quê? De medicamento, de atendimento médico. Nós temos que nos importar com os verdadeiros donos da terra, os índios. Né? Nós temos que nos importar, sim, com a comunidade LGBT, pessoas que sofrem, que apanham na rua por causa da sua opção sexual. Nós temos que ter o quê? Respeito pela opção sexual das pessoas. Né? Pelos negros que ainda sofrem do racismo. Não só os negros, os afrodescendentes, os mestiços, os índios, que também sofrem crime de racismo e todos os seus descendentes. Esses nós temos que defender a natureza, a floresta amazônica. Isso é defender o bem. Não é ficar só defendendo que tem que desmatar a floresta para aumentar a criação de animais e para poder vender carne depois. Será que é isso que nós temos que defender nesse momento? Então, é sim momento de luta de ideias. Né? E desse conflito, forçosamente, vai aparecer, vai originar, né, o quê? O equilíbrio. Mas o equilíbrio virá do quê? Das nossas ações, da luta pelo bem, luta de ideias. É um momento de comoção, um mundo de regeneração. Né? Então, é na luta de ideias, olha como eu grifei, é na luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos perdidos. Então, não tem cataclisma. Ah, mas e o Covid-19? Ele é mais uma prova de que Deus está permitindo que ele venha, né, para acelerar o processo. Tá? Acelerar o processo. Nós somos, gente, cidadãos do mundo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado, porque eu não quero sair da terra, eu não quero ser exilado. E tem gente que nem dorme por causa disso. Mas nós somos cidadãos do mundo. Então, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente. Não pode ficar preso a ele indefinidamente. Isso até vai acontecer com um ou outro espírito. Ficar na Terra sempre. Isso até pode acontecer. Né? Mas o espírito ele passa por um mundo, por um planeta, né? Enquanto esse planeta estiver de acordo com o seu grau evolutivo. E se ele evoluir a mais do que os espíritos daquele planeta, então ele vai receber o privilégio, o convite para partir para outras, né? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Então tem um exemplo do espírito que eu amo muito, que é o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra, ele é o espírito que nessa última encarnação tem vários livros contando a história dele, a biografia fantástica a história dele. Mas só nessa última encarnação e que o pai perdeu tudo que tinha, né? Então o filho foi estudar. A família não tinha como mantê-lo e para estudar dava aula particular. Então ele estudava para a faculdade, dava aula particular, se manteve, fez a faculdade,
morreu pobre. Um médico pobre. Ele foi político, morreu pobre. Vocês conhecem algum médico pobre hoje? Vocês conhecem algum político pobre hoje? Pelo amor de Deus, eu não estou criticando médico nenhum. Eu acho que tem que receber, merece. Estudou para isso. Não estou criticando. Eu estou dizendo que, normalmente, é o tipo de profissional que tem um perfil e tem uma vida mais ou menos sucedida. Mais para mais do que menos. Né? E o doutor Bezerra foi político por muito tempo. Ele foi deputado, foi vereador, né? Foi médico e morreu na pobreza. Morreu pobre. Né? Então, isso é para mostrar que espírito que é esse. Então, no momento que ele desencarnou, ele foi parar num hospital de recuperação, eu imagino que foi algumas horas, e quando ele acordou no quarto, tinha uma moça do seu lado. Ela se apresentou, o nome dela é Celina. E ele escutava um barulho lá fora, e ele perguntou para Celina: Celina, mas que barulho é esse? O que está acontecendo? Abre a janela do quarto, Bezerra. Ele foi, abriu a janela, havia uma multidão que acenava para ele. Ele olhou de lado para ela, ele acenou também, mas perguntou: quem são essas pessoas? São espíritos que você atendia nas reuniões mediúnicas, espíritos que você encaminhava, que você auxiliava, que você amava. São familiares de pessoas na Terra e que você tratou desses familiares. Você deu dinheiro para elas, você deu remédio, você deu assistência médica para essas pessoas, mas principalmente você deu amor a elas. Você deu amor a elas. Então, essa multidão, ela veio para agradecer. São gratas a você pelo bem que você fez por elas. E você está aqui porque Maria, o Espírito que você tem tanta fé, a Mãe de Jesus, a Santíssima, eu estou em nome dela. Ela veio para dizer que agora você vai para outras moradas, que você evoluiu mais do que todos os espíritos da Terra. Então você tem esse merecimento. E o doutor Bezerra caiu de joelho. Celina, interceda por mim. Peça para Maria, enquanto tiver um doente, um paciente, ou um filho meu aqui na Terra sofrendo, eu quero ficar com eles. E foi permitido. E até hoje, o doutor Bezerra de Menezes, que poderia estar em outras moradas, em mundos melhores, onde não há tanto sofrimento, e ele está aqui na Terra, ligado a nós. Ligado a nós. E como eu tenho muita fé nele, eu não tenho dúvidas. Se a gente fizer uma prece, estiver pedindo de muito auxílio e pedir com o coração, ele vai na sua casa. Ou vai um espírito da equipe dele e vai tratar da sua enfermidade, da sua dor. Sabe por quê? Não é porque nós merecemos, porque às vezes nós não merecemos, mas é porque ele nos ama e ele faz por nós, porque ele nos ama. Viu? Ele não é exclusivo de um ou outro, não. Ele não é exclusivo. Então, eu estou falando de um espírito, mas imagine o Eurípides Barçanufo. Sabe que ele está ligado à Terra até hoje? Esse espírito tão bondoso, né? Com várias encarnações, servindo o próximo. E o nosso querido Chico Xavier, só nessa última encarnação dele, eu posso ter enganado, eu não sou, né? Mas eu acho que o Chico, ele merece ir para outros planos. Será que ele vai? Ou será que ele vai continuar ligado a nós? O Chico que tanto nos ama, não é verdade? Então nós somos cidadãos do mundo. Então nós vamos emigrar sim. Mas o que eu acredito? Eu acredito que muitos de nós vamos ser convidados para ir para um desses planos, para sermos o quê? Missionários. Mas nós, missionários, por quê? Porque nós vamos, vocês imaginam o planeta Terra quando ele estava na transição do mundo primitivo para expiação e provas. Então, por exemplo, eles não tinham ideia do que é a família. A família é o primeiro núcleo social, mais importante. E nós, com todas as nossas dificuldades, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos irmãos, os nossos pais, a nossa esposa, o esposo. Né? Aliás, a esposa é aquela pessoa que, quando a gente sofre, é um problema muito difícil. É a primeira pessoa que a gente liga. Aí ela fala assim: você vai contar para sua mãe? Eu vou. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que saber como.
né? Quer dizer, para a esposa não pensa duas vezes para falar, né? Tanto notícia boa como ruim. E é a pessoa que escuta e fica do lado, né? Então, nós vamos ser modelo, por quê? Porque são espíritos que não têm essa vivência que nós já conquistamos hoje. E é pouco. Mas esse pouco nosso hoje vai ser muito em outro planeta. Então, muitos de nós vamos ser convidados, sim. E para aqueles que gostam, por exemplo, da área do direito, eles vão organizar nesse novo país, eles vão ajudar a organizar o sistema de leis. Vai ser deputado importante, como foi o Rui Barbosa, por exemplo, aqui no Brasil, um deputado importantíssimo, né? Então, vai ser igual a ele. Agora, mas quer dizer então que nós. Não, eu estou dizendo que nós vamos migrar sim. E depois nós vamos voltar. Porque nós vamos para o mundo, vai ser tudo mais difícil. Porque nós estamos acostumados com tanta coisa boa, por exemplo, a tecnologia. Olha essa palestra hoje. Né? Então, eu fico imaginando quantas pessoas que não estão nos acompanhando agora, de outras cidades, e que vão poder acompanhar depois, né? O que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, para que na Terra sejam felizes os homens, ela tem que ser povoada só por espíritos bons. Ou por espíritos que já sonham com o bem, né? Que sonham com o bem. Então, é chegado o momento, sim, da grande emigração, né, de espíritos. Mas quais espíritos? Aqueles que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Percebem, meus amigos? Existe um critério. Não é todo mundo que vai sair da terra, não. E mesmo aqueles que vão sair na condição de missionários, eles vão receber convite. Mas nós é que vamos decidir se vamos aceitar ou não. Agora, quem realmente vai migrar são aqueles que ainda praticam só o mal pelo mal e que não foram tocados ainda pelo sentimento do bem. Então, esse é o perfil dos espíritos que vão deixar a Terra. Substituí-los, eles serão substituídos por espíritos melhores, né? Que farão com que reine a justiça, a paz e a fraternidade. Gente, está lá, ó, a Gênesis, capítulo 18. Não é o Adolfo que está falando, não. Não é a opinião do Adolfo. Entende? Tem espíritos que estão vindo aí que pensam em quê? Em justiça, em paz e fraternidade. É essa bandeira que nós temos que carregar. Agora, os espíritos que estão lutando para que reine a justiça, a paz e a fraternidade, os encarnados, eu acho que eu estou nesse grupo, mas eu acho que eu não sou perfeito, né? Mas esse grupo não está sabendo fazer o seu trabalho. Por quê? Porque está vendo que os grupos estão, é como se fossem parecidos. Então, tem aqueles que estão lutando por justiça e paz, como nós já fizemos no passado, na época das cruzadas. Defender o Cristo, matando pessoas. Como pode defender Jesus ou seu evangelho matando pessoas? Isso serve para os dias de hoje. Como que eu vou defender a justiça sendo injusto? Os meus entes queridos, meu vizinho. Ou com aquele que me desafia, seja na rua, na rede social, muito embora nós estamos ficando mais em rede social que na rua, por causa da pandemia, né? Então está aí, o nosso planeta ele vai ser habitado sim por pessoas que anseiam pelo bem, pela paz, pela fraternidade. Então é essa nossa bandeira que nós temos que carregar, a bandeira da paz, da justiça, da fraternidade. Mas lembrando lá no vocábulo, fraternidade, lutando contra as nossas fraquezas, contra os nossos vícios, contra as nossas paixões, as más paixões, né? Contra as nossas imperfeições. É esse o grande desafio, de lutarmos contra as nossas imperfeições, né? Então, chegando para cá, e cada vez mais, ao invés de nascer o espírito atrasado, inclinado para o mal, vai ter, a cada dia que passa, vão estar encarnando espíritos mais adiantados, propensos ao bem. Então, o mundo
de regeneração é o mundo de transição. Ele vai se completar quando? Quando o bem estiver sobrepondo ao mal. Só que quando isso acontecer, a Terra não vai ser mais planeta de regeneração. Ela vai ser um planeta feliz. Vai ser um mundo ditoso. Né? Vai ser um mundo ditoso. Então, e ainda assim, ela não vai ser povoada só por espíritos superiores. Não. Né? Mas espíritos predispostos a assimilar todas as ideias progressistas. Capítulo 18, gente. Então, quem vai continuar na Terra? Aquele que estiver predisposto a assimilar as ideias progressistas. O que é ideia progressista? Ideia de progresso. Então, nós temos que acompanhar a ciência. E ainda vivemos numa época onde pessoas acreditam que a Terra não é redonda. Ainda tem pessoas que acreditam que o nosso planeta é tão lindo, o planeta azul, que ele é quadrado, ou que a Terra é plana. Então nós temos que acompanhar o quê? As ideias do progresso. Nós temos que acompanhar a ciência. Né? E aí nós estaremos o quê? No caminho da regeneração. Né? E todos os espíritos retardatários, quer dizer, aqueles que não pensam ou que não estão predispostos a assimilar as ideias progressistas, esses aí provavelmente voltarão. Está lá no capítulo 18 do livro Gênesis. Né? E vejam só, que eu encontrei até uma referência para o Covid-19. Né? Olha só essa citação do item 32 do capítulo 18 da Gênesis. Né? As grandes partidas coletivas não têm por único fim ativar as saídas. As grandes partidas coletivas, os espíritos que estão partindo pelo Covid-19, não têm por único fim ativar as saídas, ou seja, ativar a emigração de espíritos. Então, aqueles que estão partindo por conta do Covid-19 é porque estava no seu planejamento internatório. Não é porque vai migrar para outros planetas, não. Olha lá, ó. Tem igualmente de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-o das más influências e de dar maior ascendência às ideias novas. Então, tem muito espírito na Terra que às vezes está desencarnando, porque quem está em sua volta está sendo má influência, mas é um espírito que tem o desejo do bem. Só que o ambiente não está sendo favorável. Então, ele está retornando, para não perder a existência. Viu? Para não perder a existência. Então, muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Olha só para se retemperarem em fontes mais puras. Isso daqui, gente, é uma referência que na época estava tendo algumas epidemias na Europa. Não pandemia, epidemia. Mas ainda assim, os espíritas, vamos perguntar para os espíritos, mas e esses? Eles vão migrar? Porque os tempos são chegados? Não. Muitos desses estão só retornando ao mundo espiritual, porque as influências que eles têm, elas não estão ajudando a eles, elas estão retornando para se retemperarem em fonte mais pura, porque eles desejam as ideias novas, as ideias progressistas. Né? E a regeneração, meus irmãos, ela é gradualmente, ela é gradual, ela é devagar, é, 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 por séculos. Por séculos, nós vamos viver esse processo de regeneração. Ele não é um processo rápido, não, é lento. Né? É lento. Não se instrui o homem batendo de frente contra os seus preconceitos. Então, nós não podemos levar a mensagem do Evangelho batendo de frente com o preconceito das pessoas. Não podemos, até porque nós temos os nossos preconceitos. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Modificar o mobiliário do seu espírito, de maneira tal que ele chegue por si mesmo. Então, as pessoas, elas têm que chegar por si mesmas. Nós temos que respeitar o tempo das pessoas, o tempo de cada um. Viu? Não se deve dizer isso é mal, aquilo é bom. Nós não temos que ficar julgando. Nada disso.
Nós temos que oferecer para eles o quê? O ensino literário, a obra de Allan Kardec. E não é só o Pentateuco, não. Toda a obra, como, por exemplo, a Revista Espírita, que são 11 volumes de um livro fantástico, que nós pouco estudamos. Né? Então, nós temos que levá-los ao ensino literário e pelo exemplo, pela nossa reforma íntima. Mas não é aquela reforma que a gente faz e coloca em rede social. Eu estou fazendo reforma íntima. Não. É íntima. Então, ninguém tem que saber o que você está lutando, o que você está privando. Né? O que você está privando? Quer lutar contra as nossas imperfeições. E ninguém melhor do que nós. Né? Ninguém melhor do que nós. Né? Então, veja, nós vivemos os sinais dos tempos. Ver-se-ão, olha só essa frase, gente. Tá? Revista Espírita, outubro de 66. Ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até mesmo entre crianças. A loucura jamais será ferido o maior número de homens, e mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos. Né? São esses os sinais dos tempos. Ora, gente, parece que esse texto foi escrito ontem. E não estamos vivendo onda de suicídios? Estamos. E não estamos vivendo onda de loucura? Estamos. Quantas pessoas que não estão tomando ansiolítico? Quantos espíritas? E não pensem em vocês. Eu tomo ansiolítico, viu? Poxa vida, mas o cara toma ansiolítico. Eu tomo ansiolítico. Né? Faço tratamento médico, né? Cuido da minha saúde. Quantos de nós não estamos tomando ansiolítico? Estamos precisando. Por quê? Porque são chegados os tempos. Então, ou nós vamos lutar contra as nossas imperfeições, ou então, meus irmãos, nós vamos lutar contra as nossas imperfeições. Né? Por toda parte, fermentam as ideias boas, as ideias novas. Elas estão fermentando. Tem muita gente falando de coisas boas. Tem muita gente querendo ajudar o próximo. E nós estamos vendo isso em rede social. É que o que dá mais ibope são as coisas negativas, as coisas ruins. Infelizmente, é isso que chama a atenção do povo. Mas se acompanhar com calma, nós vamos encontrar essa crise mesmo, dessa pandemia. Olha, o que tem de coisa boa na internet todo dia. E é muito difícil para nós. Eu escolho assistir esse ou aquele. Depois a gente pode assistir o que perdeu e fica gravado. Mas mesmo assim, quanta coisa boa na internet. Seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista doutrinário. Muita coisa boa para nós. Né? Então, o mundo está num imenso processo de gestação. Aqueles falam que durará um século. Não, um século já foi. Já foi um século e meio. Então, que venha mais um século. Eu não sei quanto tempo. O que importa? Importa que cada um de nós deve fazer a sua parte. Né? Isso sim. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias. Olha que coisa mais linda. Então, nós temos que fazer o quê? Trabalhar pelas ideias humanitárias. Né? Avançar para o mesmo alvo, realizando seus objetivos. E o Espiritismo se encontrará com essa nova geração, no mesmo terreno. Então, aos homens progressistas, olha o que diz os Espíritos, no capítulo 18 do livro A Gênese, item 24. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosas, alavanca. Então, os homens progressistas, eles vão encontrar no Espiritismo uma poderosa alavanca. Né? E o Espiritismo achará nesses homens progressistas, né, um espírito disposto a acolhê-lo. Porque o Espiritismo está preparado para esse momento. O Espiritismo veio para auxiliar o homem na regeneração da humanidade. O Espiritismo veio para nos auxiliar nesse momento que estamos vivendo, tão conturbado. Tão conturbado. Né? Então, um dos caracteres distintivos da nova geração é a fé inata, mas não uma fé em dogmas, não uma fé cega, né? Não a fé exclusiva, que divide os homens, né? Mas a fé raciocinada. O
Espiritismo é a doutrina da fé com a razão, o conhecimento. A fé que esclarece, que fortifica, que une, né? E os confunde no mesmo sentimento de amor a Deus, amor ao próximo. No mesmo, no mesmo sentimento, que são os ensinamentos que Jesus já nos ensinou há mais de 2.000 homens, perdão, há mais de 2.000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, como a si mesmo. Então, meus irmãos, o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, né? Porque ele destrói os dois maiores obstáculos ao progresso, que é a incredulidade e o fanatismo, né? Então, da nossa parte, nós que estudamos e temos que estudar as obras de Allan Kardec, nós que entendemos que vivemos uma transição, mas dias melhores virão, nós temos que carregar conosco a bandeira da esperança, a bandeira da fraternidade. É isso que temos que fazer, meus irmãos, né? Que é o espiritismo que destrói a incredulidade, o fanatismo. É a fé raciocinada, né? Que solidifica, que esclarece, que desenvolve todos os sentimentos às vistas da nova geração, né? O Espiritismo vai se tornar a base de todas as crenças, mas ele não será a melhor de todas as crenças. Então, o católico vai continuar sendo católico, o evangélico continuar sendo evangélico, umbandista, e assim por diante. Porque está lá no Evangelho, olha o que Jesus nos ensinou. Não é fora da igreja, não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não há salvação. É fora da caridade. Porque pode não existir igreja, pode falhar o Espiritismo, mas se nós não falharmos com a prática da caridade, então haverá salvação. Porque a salvação é a caridade. Mas a verdadeira caridade, aquela que você conversa, que você ouve, né, que dá oportunidades, é dessa daí. Então, qual que é a nossa missão? O Espiritismo tem o quê? O objetivo de trazer o quê? A regeneração da humanidade, né? Então, a regeneração ela vai se operar pelo progresso moral. Então, nós temos que trabalhar o quê? A nossa reforma íntima, né? Então, esse é o objetivo essencial do Espiritismo. Porque ao reformar os homens, nós vamos reformar as nossas instituições tão corrompidas. Ao reformar os homens, nós vamos reformar as nossas instituições tão corrompidas pelos nossos interesses pessoais, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, né? Então, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento de cada um. É no seu melhoramento individual, é no nosso melhoramento que todo espírita sincero deve trabalhar. Antes de tudo, né? Então, espíritas, não vos assustei. Olha o que diz para nós os espíritos. Não vos assustei os obstáculos, pois nenhum deles, nenhum obstáculo, poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos ter colocado na vanguarda dessa falange. Olha, meus irmãos, nós estamos na vanguarda de espíritos que estão chegando, comprometidos com a nova geração. Nós estamos na vanguarda desses espíritos, né? É um posto de honra. Olha só o que eles dizem para nós, que a nossa condição de espíritas, conhecedores das leis que reinam no mundo espiritual e a relação dos espíritos conosco. Isso é uma posição de privilégio, né? Fomos nós que pedimos para viver esse momento, né? Então, que a nossa coragem, que a nossa perseverança, que o nosso devotamento possam ser a nossa verdadeira medida, né? A nossa régua. Coragem, perseverança, devotamento. Ditosos os que desencarnarem nessa luta contra a força. Ditosos os que desencarnarem esse Covid-19. Né? Mas a vergonha será no mundo dos espíritos para aqueles que sucumbirem pela fraqueza ou pela covardia. Então, nós não podemos, nesse momento, ser fracos. Apesar das dificuldades, nós temos que ser fortes. A nossa fé, né? Não podemos
nos acovardar agora, né? Já estamos, meus irmãos, adentrando o mundo de regeneração, vivendo um estágio intermediário entre a dor e o sofrimento, e ao mesmo tempo aspirando o ágape, os hosanas, a aurora da felicidade. Sigamos com Jesus, com Kardec, hoje e sempre. E para encerrar, uma poesia sobre fraternidade. Um amigo meu aqui de Franca, o Antônio Carlos Essado, eu tenho ele como meu mentor encarnado. Eu pedi para uma palestra que eu fiz sobre fraternidade. E ele fez essa poesia que começa assim: um mundo maravilhoso é feito de doação, cada um dando de si, da alma e do seu coração, a direção a alcançar no caminho da união. Do campo da vida é mistério se aproximar, irmanados em conjunto, vamos todos trabalhar, procurando mais servir, na esperança do porvir, praticando o verbo amar. Combatemos o egoísmo, qual é contra a fraternidade. Deixemos o amor fluir, mas destruindo a vaidade. Sentimos-nos seguros, abraçados, mais puros, pelo bem da humanidade. Cultivemos a verdade nos templos de amor e luz, e vivamos como irmãos, sendo fiéis ao Senhor. Impossível viver bem, sendo distantes também, praticando o desamor. A lei que então nos rege é do Pai Celestial, que criou todos os filhos para o amor universal. Derrubemos as barreiras, eliminemos as fronteiras, gerando a paz mundial. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Obrigado pelo carinho, por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, o nosso Mestre, e de Deus, o nosso Pai e Criador. Obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser. Adolfo, muito obrigado, mas faça, por favor, a nossa prece final, e aí não saiam da sala ainda, que a gente vai voltar para encerrar, tá? Ok. Então vamos aproveitar a inspiração do Adolfo aí já. Mestre amado Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de estarmos vibrando amor e luz, que possamos nesse instante, através dessas vibrações, envolver as famílias daqueles que estão perdendo entes queridos. O termo certo não é perder, na verdade estão devolvendo o presente. Mas que essas famílias possam se sentir confortadas e que esses espíritos que já chegaram, que estão chegando no seu plano, no nosso plano, plano verdadeiro da vida, que possam ser encaminhados, que possam sentir esse amor, essas vibrações, e que possamos ter força, mestre amado, para continuarmos em seu nome, no nome do seu Evangelho, levando a mensagem da paz, da esperança, da fraternidade. Muito obrigado, Jesus, por ter nos trazido Allan Kardec, que nos ofertou o Consolador prometido, e que possamos, com esse Consolador, abraçar as pessoas nas nossas preces, nos nossos pensamentos positivos, nas nossas vibrações, e que possamos tocar a cada um dos nossos irmãos tão necessitados na Terra nesse momento. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, que delícia ouvir essa aula, né, de um professor, né, como o Adolfo é profissionalmente e didaticamente nos falando, né, só elogios aqui, Adolfo, agradecimentos, né, no chat. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas é muito bom, né? No momento em que tantas pessoas passam informações desencontradas, até mesmo no movimento espírita, é bom ter essa lucidez que você teve para nos trazer esse tema tão importante, né? E eu queria aproveitar, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o Adolfo, mandar um beijão para a família toda dele lá em Franca, né? Que
Como alguém talvez não tenha ouvido no início, ele é casado com uma bebedorense, né? Então, tem bastante ligação aqui com a nossa cidade, com a nossa região. E queria aproveitar para convidar todos para a palestra de amanhã. Amanhã nós temos uma live com André Sobreiro, companheiro de Severínia, em comemoração ao aniversário do Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre. Esse mesmo link a gente já mandou também no grupo da USE, no grupo de voluntários, o mesmo link que vocês entraram para assistir a palestra hoje, amanhã vocês poderão assistir a palestra, só que será às 20 horas, tá? De domingo é sempre às 19, mas durante a semana, por conta do pessoal que trabalha, às vezes chega em casa próximo das 19 aí, a palestra será às 20. E no próximo domingo nós temos o José Antônio, né, companheiro que a gente conheceu como sendo de Catanduva, mas que agora está morando em outra cidade. Mas o José Antônio vai estar fazendo a live do domingo aí. Para quem não ouviu nas semanas anteriores, as casas espíritas enviam palestras, além dessa live semanal que a USE está proporcionando aí para todas as casas utilizarem, elas enviam palestras gravadas, né? No Calvário ao Céu a gente envia 3 por semana, os cursos online continuam acontecendo, atendimento fraterno online também. Então, se alguém tiver nomes, pessoas que precisam de ajuda, passem através do grupo ou no particular, melhor ainda, né? Passem esses nomes, porque as casas continuam fazendo vibrações, continuam fazendo atendimento fraterno, a livraria e biblioteca aberta. Então, só o atendimento presencial, o passe presencial, vamos assim dizer, não tem, a palestra presencial não tem, mas nós temos muito trabalho aí pela frente. E como o Adolfo deixou bem claro aí na noite de hoje, nós temos que trabalhar no bem. Né? E eu fico muito feliz de ouvir o Adolfo falar isso, porque eu sei que ele vive exatamente isso que fala, né? Daqueles espíritas que têm uma coerência muito grande entre a fala e o sentimento e a prática. E é isso que nós temos que buscar. Então, gratidão a todos. Adolfo, se quiser falar algumas palavras ainda para o pessoal. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte, Edmir. Nós temos um grupo em Franca que se chama Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. É um grupo de espíritas, só que nós temos como proposta o estudo do aspecto científico do espiritismo. Então, nós fazemos um encontro, agora é bienal, é um encontro de pesquisadores. Esse encontro nosso é inspirado num outro núcleo que existe do âmbito nacional, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Né? O nosso núcleo é regional. Né? Então, eu quis dizer o seguinte, que nós fazemos um encontro onde a pessoa tem que submeter um artigo, como nos congressos científicos, metodologia, introdução, né, etc. Né? E aí tem uma comissão de pareceristas, que são professores com mestrado e doutorado. A pessoa, para participar, não precisa estar fazendo faculdade, ter feito faculdade, né? Basta ser o estudioso, interessado. Né? Eu vou repetir o nome, é Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. Então, nós temos lá no Facebook, para quem quiser depois conhecer um pouco do nosso trabalho, né? E também as nossas palestras, os nossos encontros, também ficam no YouTube. Tanto no Facebook como no YouTube, é o mesmo nome, Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. Né? Então, eu faço convite para vocês dar uma olhadinha na nossa live lá, e para conhecer. E quem sabe, para daqui 2 anos, no encontro do nosso núcleo, vocês possam estar participando conosco, submetendo artigos, e isso nos interessa. Então, é mais fácil participar de um encontro em Franca, né, do que participar de um encontro em Belo Horizonte ou em Salvador, por exemplo. Né? Então, fica o convite aí. Até vou escrever aqui no chat o nome do grupo. Então, quem quiser, é só lá no Facebook, no YouTube. Tá bom? Obrigado, Adolfo. Eu tinha dito no início, né, para você falar sobre esse que é um dos seus trabalhos aí, e tinha esquecido aqui no final.
Então, uma boa noite a todos, uma semana abençoada a todos e a todas. Amanhã nós nos encontramos na palestra do André Sobreiro, às 20 horas. Ó, o Adolfo escreveu aí o nome, tá? E no próximo domingo, na palestra do Zé Antônio. Fiquem com Deus. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.